Graça e paz, queridos. Eu sou o pastor Vanderlei Oliveira, queridos, e hoje eu quero conversar com você sobre um assunto maravilhoso. Nós comemoramos aí dia 8 agora, né, o domingo, Dia dos Pais, e eu quero falar sobre esse assunto com você, sobre paternidade. Você talvez fique pensando assim, o que é paternidade? Por que paternidade? Por que muitos comentam paternidade, Deus, né, sobre a paternidade de Deus? E hoje eu quero explicar para você contando um pouco da minha história. Queridos, eu nasci no interior do Paraná. Morei na roça junto com meu pai. E desde os 7 anos de idade acompanhei meu pai nas suas aventuras. Meu pai era um aventureiro. Ele gostava de terras, né? E todo lugar que ele descobria que tinha terra, que tinha uma terra boa, que tinha, né, um lugar bom para se trabalhar. Então a gente viveu mudando muitas vezes de lugar para lugar. Eu me recordo que uma época ele locou uma terra, né? Lá no interior a gente falava que alugava a terra para plantar. E ele locou uma terra e era bem longe de casa, tinha lá, né, um mato, e essa terra era no meio do mato. E bem longe de casa não tinha como nós deslocarmos todos os dias. Interior, há muitos anos atrás, o deslocamento era muito difícil. Então meu pai chegou naquele lugar, ele construiu uma cabana, pegou 2 forquilhas de madeira, uma travessa de madeira, colocou uma lona preta por cima, colocou terra em volta daquela lona, fez uma valetinha em volta, porque se chovesse não entraria água dentro daquela cabaninha. E ali a gente morou ali dentro, a gente dormia ali dentro. E outro dia eu levantava cedo para trabalhar. E assim foi minha vida, eu cresci assim. Mas o que eu entendo com isso, querido? Entendo que o meu pai, mesmo que ele poderia dar coisas para nós, e muitas vezes ele não dava, porque nós éramos vários irmãos, e ele não poderia comprar para um e não comprar para o outro, então ele não dava, mas ele me ensinou valores nesse lugar. Ele me ensinou queridos, a dar valor pelas coisas que nós possuímos, pelas coisas que nós estávamos buscando. Meu pai me ensinou tudo nesse lugar. E isso vejo como uma paternidade dele, porque se eu tenho valores hoje na minha vida, eu aprendi com meu pai. Meu pai me ensinou isso. Quando eu completei uma idade entre 16 e 17 anos de idade, meu pai me deu um pedaço de terra e ele disse: Vanderlei, agora aqui você pode plantar e você vai colher, e tudo que colher é seu. Querido, eu cuidei daquele lugar, porque eu aprendi valores antes com ele, quando a gente andava nas suas, né, no lugar que ele plantava, no lugar que ele ia buscar ali o alimento. Meu pai nunca deixou faltar nada em casa. Não tinha muitas coisas, nós não tínhamos muito, mas meu pai nunca deixou faltar. E quando eu compreendi isso, eu fui lá, plantei, colhi, comprei minha primeira bicicleta. Que alegria! Naquela época eu era saindo da adolescência para a juventude, comprei uma bicicleta, eu poderia ter uma bicicleta. E isso meu pai foi ensinando valores, queridos. E hoje, o que Deus faz conosco, o que Deus nos ensina, é a mesma coisa de um pai que está ensinando valores para o seu filho. Deus, ele pode dar tudo para nós, mas ele não vai dar na hora que nós pedimos, na hora que nós queremos. Porque quando ele faz isso, ele cria crianças mimadas, ele cria pessoas mimadas. Se eu fosse no hoje, aqui, e o meu pai não pudesse me dar, eu poderia fazer o que muitas crianças fazem hoje, que sapateia, briga, chora. E não, queridos, o pai, ele não ensina isso. O pai ensina valores, porque o pai, ele não quer te dar algo, ele quer te ensinar você a conquistar algo. Meu pai me ensinou isso, me ensinou a conquistar. E se o homem que eu me formei, que eu, né, sou hoje, foi graças aos valores que meu pai ensinou. E quando eu aceitei a Jesus e entendi a paternidade de Deus, já não foi muito trabalhoso para Deus trabalhar na minha vida, porque eu já tinha um ensinamento, uma herança, uma cultura que o meu pai me ensinou. E tem pessoas hoje que eles vão para Deus e eles acham que Deus é um ser
mitológico, mágico, que vai chegar e fazer uma transformação. E não, querido, Deus não quer fazer isso, porque Deus é Pai. Deus quer transformar você, ensinando valores a você, que você venha entender aquilo que é necessário. Meu pai, quando me deu aquele pedaço de terra, ele quis mostrar para mim: Vanderlei, tudo isso aqui será seu, você vai plantar, você vai cuidar da plantação, você vai colher, e quando você colher, toda a produção será sua, o dinheiro será seu. Eu aprendi ali a cuidar e aprendi a dar valor àquilo, porque não foi fácil, foi sofrido cuidar daquilo. Deus quer ensinar valores a nós. Deus não é um ser que vai nos fazer um passe de mágica e nos dar alguma coisa. Não, Deus vai nos ensinar a conquistar. Por isso que Ele diz na sua palavra, Ele diz: ei, tenha bom ânimo. Como Ele disse para Josué: ei, Josué, vai na tua força, tenha bom ânimo, eu sou com você. Mas Ele não disse para Josué: vai lá que eu vou derrubar as muralhas de Jericó para você. Não, Deus falou: vai lá e conquiste Jericó. Deus está falando para você, querido, como um pai que Ele é, e como um pai que quer te ensinar valores nessa terra. Vá conquistar aquilo que você deseja, porque eu vou estar com você, eu vou lutar com você, eu vou abrir caminho, vou te ajudar a vencer. Mas Ele não vai te dar, querido, porque talvez você esteja na época que eu estava com meu pai, quando meu pai ia lá naquele lugar onde ele fazia as lonas. Não, lá naquela época meu pai só me ensinava, ele não podia me dar nada, porque eu não tinha a maturidade para receber e para exercer. Meu pai não poderia dar um pedaço de terra naquela época que eu tinha 7 anos para eu cuidar, eu não tinha maturidade para cuidar. Mas quando eu tinha já os meus 16, 17 anos, eu já tinha um entendimento, um conhecimento da causa. Aí meu pai já confiava em mim e falou: agora eu posso te dar isso. Deus está falando isso para você. Talvez isso que você está procurando e buscando hoje, querido, não é ainda o momento. Talvez você está imaturo, me perdoe em dizer, mas talvez você não está preparado para receber o que você está pedindo para Deus. E Deus não está entregando para você e você está brigando com Deus. Deus é Pai. Deus é Pai e Ele vai te dar na hora certa aquilo que você está buscando. Talvez você fale assim: ah, mas como que eu vou chegar? Como que eu vou buscar? Como que eu vou entender essa maturidade, querido? Isso chama-se crescimento. Nós vamos crescendo com o passar do nosso tempo. Tem pessoas que já é mais evoluída, ele cresce mais rápido, ele tem um entendimento mais rápido, mas tem pessoas que levam um tempo mais para entender o que é se tornar uma pessoa mais adulta. A Bíblia diz em Gálatas 4 que a criança, ela pode ter tudo, mas se ela ainda é criança, ela é como se fosse um escravo. Gálatas 4:1, isso está falando, né? Ela precisa de um tutor. Ela é dono de tudo, mas ainda ela precisa de alguém que assine por ela, que dê ordem, que administre os seus bens. Você tem tudo de Deus. Você tem tudo, Deus já preparou tudo para você. A palavra diz em Isaías que os sonhos de Deus, os caminhos, aquilo que Deus planejou para você é muito maior, querido, do que nós entendemos, que nós pensamos, que nós achamos que somos merecedor. Mas muitas vezes não recebemos porque nós não estamos preparados para receber, porque somos ainda imaturos, crianças na fé. Talvez você não entenda isso, mas busque isso porque Deus quer te dar. Deus quer te dar bênção, Deus quer abençoar a tua trajetória, Deus quer abençoar o teu caminho. Jesus disse: tenha de bom ânimo, eu venci esse mundo. Deus quer que nós vença. Quando Jesus fala isso, Ele não está dizendo para você que Ele vai vencer por você, Ele está dizendo assim: eu venci, eu vim ao mundo como ser carne, eu vim como você mesmo. Mas eu venci isso, tudo aqui, toda a batalha, todo o pecado, toda a batalha espiritual, toda a guerra, toda a afronta. Jesus foi afrontado como nós somos afrontados. Jesus foi magoado. Você acha que quantas palavras não foi falado para ele? Quando ele esteve em Nazaré, falaram para ele que ele não era o Cristo. E ele não pôde realizar nenhum milagre lá. Por quê? Porque não acreditaram nele, querido. E como é a dor que ele não sentiu de ver os seus irmãos não acreditando nele. Então, ele teve que sair. Isso é palavra que machuca. Mas ele venceu tudo isso e não deixou que isso afetasse.
Talvez você fique pensando assim, mas as palavras me doem, me machucam, me ferem. Querido, abre o teu coração, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar nessas feridas, porque Ele é Pai, Ele quer passar ali, querido, um bálsamo, como a mamãe fazia no passado. Ela ia passar aquele metiolate que doía, que olha, Deus quer passar, querido. Ele quer curar. Eu me recordo, querido, que quando nós saímos para brincar, mamãe sempre falava assim, cuidado de não se machucar. Ela não proibia nós de correr, de brincar, mas ela dizia, ei, cuidado de se machucar, porque vou ter que usar o metiolate. E nós temíamos o metiolate, aquilo era terrível para nós temíamos aquilo. Então nós se cuidava o máximo para não se machucar, porque se voltasse machucado para casa, mamãe ia passar o metiolate. Deus é a mesma coisa, meu querido. Quando você se machuca, quando você permite que pessoas se ferem com palavras, Ele quer passar ali um metiolate. E dói curar, querido, mas é necessário passar para que mais coisas não penetrem, para que mais bactérias não penetrem ali naquele ferimento e cause muito mais dor. É isso que Deus faz conosco. Ele quer nos ensinar a crescermos. O apóstolo Paulo mesmo diz que quando somos criança, nós temos que se alimentarmos de um leitinho, mas depois que se tornamos maduro, aí já vem uma comida mais sólida, um alimento mais sólido, nós temos que morder. E isso muitas vezes machuca pessoas. Muitas vezes pessoas não entendem e saem da igreja, saem da presença do Senhor Jesus, fala não quer mais, começa a criticar. Não faça isso, meu amado. Não faça isso, você não está entendendo. Você não está entendendo o que o Senhor Jesus quer. Jesus quer curar você, Jesus quer te levar para um patamar maior. Jesus quer te levar a entender o mundo espiritual de uma visão mais ampla. Não como criança. Não como bebezinho que chora para se alimentar. Não. Alguém que sabe pedir. Alguém que fala assim, agora eu estou com fome. Agora eu quero uma comida assim. Desse momento. Eu quero uma comida que sustente. Não, agora eu quero uma comida assim. E muitas vezes nós falamos, não, agora eu abandono esse aqui. Porque isso faz mal para o meu organismo. O bebê chora porque é só o que ele sabe fazer. Nós não podemos ser bebê. Ficar chorando, se alimentando, dizendo, Senhor, o Senhor não me quer, o Senhor não me ajuda. Assim, não, querido, nós somos homens maduros, vencedores. Papai nos ensinou a ser vencedores. Deus quer nos ensinar a ser mais vencedores ainda. Eu gosto muito de uma frase. Não sei quem foi que falou. Algumas vezes falaram para mim que é um provérbio árabe. Não sei. Mas eu gosto muito dessa frase. E ela diz dessa maneira. Homens fortes cria gerações mais fortes. Homens fracos cria gerações mais fracas. Querido, isso é o que Deus quer fazer com você. Fazer de você homens fortes. Para criar gerações mais fortes. Deus não quer fazer de nós bebezão, chorão, para criar gerações chorões, como nós estamos vendo no nosso tempo. Essa geração nossa de agora que não entende, que acha que Deus tem que vir fazer um passe de mágica. Não, querido, Deus não é assim. E se você quer esse Deus que vai mudar a tua história assim, num piscar, e acha que vai ser tudo mar de rosa, você está servindo Deus errado. Me perdoe em falar. Você está servindo Deus errado. Você está servindo um Deus que não vai fazer isso para você. Para você servir o Deus Todo-Poderoso, o Deus da Bíblia, o Deus que se encarnou em Cristo e morreu na cruz. Entenda seu Pai. Agora, se você não tem o Pai como um exemplo, querido, então escute o que eu estou te ensinando. Escute o que eu estou falando para você. Deus quer mudar você. Tirar tudo a cultura, os ensinamentos errados que foi te feito, que foi te ensinado. E te fazer homem ou mulher forte na terra. Para conquistar. E conquistar mais pessoas para o reino de Deus. Que Deus abençoe você. Que essa palavra possa ter falado com você e te ensinado ou mostrado algo para você, o que é ser filho e ter um pai. Paternidade é ter um pai que ensine valores que hoje está agregado aqui. E eu estou ensinando ao meu filho valores, porque eu quero que ele seja forte também
E isso ele vai ensinar para mais e mais da minha geração, a geração que vem do meu pai, que está passando por mim, vai passar para o meu filho e vai seguir em frente. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo, que será postado amanhã às 6h30 da manhã. E que Deus abençoe você grandemente.